afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. Porque entre estes estão os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias e sobrecarregadas de pecados, levadas por todo tipo de desejos, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados na fé. Não irão longe, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com a daqueles. Mas tu tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições e aflições, as quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E na verdade, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Pai, fala conosco, ministra o nosso coração. Estamos abertos para Ti, Senhor. Fica à vontade, Espírito Santo, para ministrar o mais íntimo de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo traz uma revelação pelo Espírito Santo, dizendo que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E ele começa a dar uma relação de o porquê que nos últimos dias os tempos vão ser difíceis. Aqui o apóstolo Paulo não está falando de pandemia, não está falando de surtos, de doença, de enfermidades, não. Ele está falando que os últimos dias serão difíceis porque os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons. E vai aumentando a lista, né? Paulo está dizendo que os tempos serão difíceis por causa das pessoas. O ser humano é que complica tudo. O ser humano é que, em vez de ajudar, atrapalha. Em vez de apaziguar, aumenta a guerra. Em vez de causar paz e perdão, reconciliação, ele bota intriga, né? Aumenta a situação. A pandemia só veio revelar o que estava dentro das pessoas. Fazer as pessoas ficar em casa mais tempo com a família só veio revelar o que estava lá dentro. Quantos casais separaram, quanta coisa aconteceu, suicídio, tanta coisa. Só veio revelar, queridos, o que já estava lá dentro. Quando a crise chega na vida da gente, ela revela o que está aqui dentro. Quando acaba seu dinheiro, ela revela o que em você? Desespero, falta de fé. Quando a crise ataca você na área familiar, revela o quê? Sua ira, sua brabeza? Ou seu amor, sua paciência, sua compreensão com aquele familiar? Quando a crise vem que te ataca, os tempos difíceis chegam para você, o que revela? O que manifesta? O que vem para fora? Obrigado, querido. Paulo estava dizendo que nos últimos dias ia vir para fora. Os tempos seriam difíceis porque ia manifestar.
né? O que está lá dentro do ser humano. E Paulo disse uma chave aqui, né? Que todos, verso 12, na verdade, todos os que desejam viver uma vida em Cristo Jesus, uma vida correta em Jesus, vão padecer perseguições. Todo aquele que quer andar com Jesus, viver uma vida com Jesus, vai ter perseguição. Tá me entendendo? A vida com Deus vai gerar perseguição, vai gerar luta, vai gerar levante contra você. Não vai ser um mar de rosa, não vai ser tudo colorido e maravilhoso. O templo vai nublar, a tempestade espiritual vai se levantar na tua vida, para que você não ande com Jesus, para que você não caminhe com Jesus, para que você não mantenha comunhão com Jesus. Se você entende essa chave aqui, essa chave desceu ao teu coração, essa verdade, muita coisa muda. Se os crentes entendessem essa verdade, não ia ter crente gangorra. Um dia está bem, um dia está mal. Um dia está em cima, um dia está embaixo. Não ia ter isso. Seriam crentes constantes. Como é que eram os crentes primitivos? Qualquer coisinha abalava a fé deles? Qualquer coisinha deixava de congregar, de estar junto? Não, queridos. O governo se levantava contra eles, mandava matar em praça pública, levava lá nas arenas e mandava matar aqui, estão vendo, ó. Pede para o Deus de vocês salvar vocês dos leões agora. E soltava os leões famintos na arena. E o que conseguia escapar do leão, o flecheiro pegava. Viu, ó, o Deus deles não pôde salvar eles. E zombavam de Deus e da fé dos crentes. Os crentes eram cerrados pelo meio. Os crentes eram dilacerados, eram tirados do couro vivo. E eles não deixavam de seguir Jesus. Eles não deixavam de amar Jesus, de orar a Jesus. Eles não deixavam de amar o próximo, de ajudar. Quem tinha muito, vinha lá e repartia, para que todo mundo pudesse ter pelo menos alguma coisa. Os crentes primitivos. Não tem a facilidade que nós temos hoje. Bíblia impressa, tecnologia. Não tinha, queridos. Não tinha. Não tinha um som bonito para sentir um arrepio. Ui, me arrepiei hoje. Senti Deus. Garanto que uns quantos se arrepiaram hoje sentindo a presença de Deus aqui. É? Ou você não sentiu arrepio? Eu senti arrepio na presença de Deus. Muitos deles não tinham arrepiozinho para saber que Deus estava ali. Não tinha, queridos. Paulo um dia teve que descer num cesto de vime pela muralha da cidade para fugir, porque ele tinha se convertido, gente. E estava lá testemunhando de Jesus. Tem crente que se não for na casa deles visitar eles não vêm na igreja, estão magoados. Tão triste. Ficam ofendidos um com o outro. Meu Deus do céu. É, irmão, chegou o tempo difícil. Kleber, chegou os dias difíceis, Kleber. Chegou. Por causa disso aqui. Que os homens, os seres humanos dos nossos dias hoje são amantes de si mesmo. Tem que estar bom para mim. Tá bom para mim, tá bom assim. É? Se tá como eu quero, tá bom. Agora, se não tá como eu quero, já tem tanta oferta por aí, né? Gananciosos. Tem gente que se vê uma oportunidade de alguém, ele vai lá, se aproxima, se achega, até sugar tudo. Querem para si. Muito pouco a gente vê hoje as pessoas ouvindo Deus e obedecendo. Tem gente que não precisa ter 3, 4 calças. Não usa todas elas. Mas o Espírito Santo te diz, vai e entrega a oferta. Abençoa fulano de tal. Não, Deus o livre. O que vai ser de mim? Tá me entendendo? Naquele tempo Deus mandava dar terreno. 50 boi. Vendia lá. Entregava aos pés dos apóstolos. Para que a obra
avançasse. E era muito pior que a pandemia de hoje. Porque eles morriam, eram mortos. Não podia se reunir assim. Alguém do governo se infiltrava, se fazia de cristão para entrar nas reuniões secretas. E quando eles sabiam onde tinha uma reunião secreta, já avisavam as autoridades e iam lá e mandavam matar tudo. O símbolo do cristianismo, né? Era a cruz, até hoje para nós é a cruz. Eles usavam na roupa o símbolo de um peixinho. Que se identificava, ó, ele é cristão. Aí descobriram, muitos anos, muito tempo foi assim, até que descobriram. Aí mudaram. Aí começaram a fazer o sinal da cruz. Porque era humilhante a cruz. Era o pior tipo de morte, de castigo, de penalidade. Mas para eles era lembrar o que o meu Senhor fez. Quando eles faziam aquele sinal, o outro respondia com o sinal, é cristão também. Descobriram. Tentando sempre parar o avanço do cristianismo. Eu quero te dizer uma coisa. Não existe pandemia, crise que vai parar a igreja de Jesus. Não vai parar. Até hoje, tentaram queimar as Bíblias em praça pública, botar fogo. Mais ainda levantou gente para escrever Bíblia, para imprimir Bíblia e para levar a Bíblia onde não podia levar. Até hoje a Bíblia é o livro mais lido no mundo inteiro. Até hoje. Até hoje Deus tem levantado pessoas para ir para uma tribo indígena, aprender a cultura, aprender a língua, ensinar eles a ler. Volta, escreve a Bíblia na língua deles e leva lá para eles. Sabia? Porque a obra de Deus não para, não para. O que tem de gente se convertendo em meio a essa pandemia? Os dias são difíceis, eu sei. Mas se a gente for cristão de verdade, como os cristãos primitivos, a gente vai vencer. A gente vai vencer, queridos. Pessoas presunçosas, tem gente que acha que não precisa de Deus, não precisa das coisas de Deus, da palavra de Deus, não precisa. Eles preferem pagar sessões e mais sessões de psicólogo e psiquiatra, quando numa oração podia resolver um monte de coisa emocional. Mas prefere lá pagar sessões. É errado, não é necessário, às vezes é necessário. Tem gente que prefere estar lá do que estar aqui num culto. Que prefere estar na casa de Deus. Que prefere tirar um tempo para ler a Bíblia. Ler o jornal não dá nenhum sono, nem um bocejo. Mas vai ler a Bíblia dá sono. Né? Tem gente soberba. Só que o soberbo, ele não sabe, ele não reconhece que é soberbo. Como é que eu vou saber que eu sou soberbo? Quando eu não aceito conselho, eu não aceito opinião. A pessoa soberba não aceita. Quer ser corrigido. Os blasfemos, aquele que fica blasfemando de Deus, das coisas de Deus, né? Desobediente aos pais e mães. Nunca se viu uma geração tão desobediente a pai e mãe. Uma geração ingrata. Sabia? Por que tem tanta igreja aberta por aí? Pelo coração ingrato. É porque não são obedientes às autoridades. Começa em casa. Aí não consegue se submeter a um patrão, a um chefe, não consegue se submeter a lideranças. Né? Sem afeição natural, não tem mais sentimento. Por isso que Paulo falou também que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria. As pessoas estão sem afeição hoje. E a prova é que a gente não pode nem se abraçar mais, né? Um abraço, ele cura não sei quantas doenças. Um abraço tem poder de cura medicinal. Um abraço. As pessoas estão tão rígidas, não se abraçam mais. Antes nós vivíamos com uma máscara invisível, hoje a gente tem uma máscara visível. Mas a máscara invisível continua lá também. Disfarçando realmente nossos problemas. Né? As pessoas passam pela gente, oi pastor. Hã? Aí tira a máscara. Ah, fulano.
né? A gente não conhece. E eu achei tão forte isso aqui. Caluniadores, irreconciliáveis. Esses últimos dias tenho visto tanta gente irreconciliável, que não tem como reconciliar, não quer se reconciliar. Nem com Deus e nem com pessoas. Isso é triste, gente. Mas é Bíblia. Cruéis, gente cruel, tem gente cruel. Tem tanta gente boa, bondosa, nesses dias a gente vê, né? Tanta gente que faz caridade, que ajuda, se movimenta lá. Mas tem tanta gente cruel. A televisão noticiou. Fazer de conta que está aplicando a vacina e não aplicar. Crueldade. Né? E tantas outras coisas que não cabe a gente falar aqui. Sem amor para com os bons. Que forte isso. Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Será que Paulo teve uma visão dos nossos dias de hoje? Quanta gente prefere ser amigo dos prazeres, ter mais prazer nas coisas do pecado, da carne, do que nas coisas de Deus. Né? Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Tu tem essa tradução para mim aí, versículo 5, Varão? Quero ver se está na tradução diferente um pouquinho da minha. Capítulo 3, versículo 5. 2 Timóteo. Alguém tem uma tradução diferente para mim aí? Da minha? É igual a minha. Negando-lhe o poder. Tu tem outra versão aí? Bota aí. Outra. Ó, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Ou seja, é uma falsa piedade. É uma falsa carinha de anjo, né? Eu vi um ditado esses dias. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Né? Por fora aquela aparência, mas por dentro não tem nada de Deus, não tem nada de amor, é só fingimento, é só falsidade. Misericórdia de nós, Jesus. E o que Paulo disse? Afasta-te também destes. Com quem você tem andado nesses dias? Por mais que a gente tenha andado, às vezes afastado e distante, né, em isolamento social. Mas eu te pergunto, com quem você tem andado? Com quem você tem se relacionado? O que e quem tem sido a tua fonte de relacionamento, de influência? O que tem influenciado você? Há um ditado que diz que... Ditado não, é pesquisa. Que nós somos o resultado das 5 pessoas com quem a gente mais convive, mais conversa, mais se relaciona. Então faz uma análise. Quais são os 5 tipos de pessoas com quem você se relaciona? Você é o resultado delas. É a pessoa negativa, você vai ser negativo. É a pessoa que só faz fofoca, você vai ser fofoqueiro. É a pessoa que é maldizente, é carnal, você vai ser carnal. Com quem você se relaciona, com quem você convive. A pessoa só fala da vida dos outros. Você só vai falar da vida dos outros. Qual tem sido o teu relacionamento, a tua influência? Paulo está dizendo aqui, quer vencer os dias difíceis? Te afasta desse tipo de relação. Cuidado, te afasta, te distancia e te aproxima daqueles que realmente te alinham com Deus, te aproximam de Deus. Gente, se o apóstolo está falando aqui é porque é sério isso. Quer vencer? Cuidado com quem você anda. Há um ditado que diz, né? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Né? Mas eu ando com os cabeludos, eu não sou cabeludo. Mas o que os cabeludos fazem, né? Mais antigo, né? Nada contra os cabeludos. Mas
de tanto conviver, e inconscientemente você começa a agir igual, falar igual, se comportar igual. Tá me entendendo? E o pior disso é que estes, verso 7, aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Estão sempre aprendendo, sempre tem uma resposta final, sempre tem uma palavra final, mas o conhecimento da verdade eles nunca chegam. Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma geração que sempre tem a última resposta, sabem tudo, entende tudo, mas o conhecimento da verdade ainda não chegou, porque não houve libertação. Tem áreas cativas, áreas presas, tão presos ainda ao passado, presos a amarguras, presos a ressentimentos, presos a frustrações, presos a decepções, e não consegue avançar. Amém? Eu falo, mas essa palavra tem mexido muito comigo. Tem me analisado em muitas coisas. E nós temos que cuidar para a gente não ser reprovado na nossa fé, como foi Janes e Jambres. Por quê? Por que Paulo pega esse exemplo aqui desses dois homens? Porque eles resistiram a Moisés, foram contra a visão e foram reprovados. Deus tem sinalizado coisas, Deus tem falado coisas, e quando a gente se levanta contra, quando a gente resiste, a gente é reprovado na fé. Nós precisamos andar, caminhar em novidade de vida. Precisamos estar alinhados com a visão, com aquilo que Deus tem dado pra gente como igreja. E quando a gente caminha alinhado, queridos, a gente avança. A gente avança pro próximo estágio, próximo nível. Deus não dá tudo pra gente, a revelação total, porque a gente não vai absorver. Porque existe processo, então a gente precisa de estágio em estágio, de etapa em etapa, né? E quando a gente vai avançando, a gente vai crescendo. Somente lá no finalzinho, a gente vai conseguir ter a totalidade de todo o processo. Amém? Eu quero te dizer uma coisa. Suporte o processo. Porque a pior coisa é ter que voltar para o final da fila e começar tudo de novo. Então suporta o processo. Aguenta para passar para o próximo nível. Amém? Às vezes o processo está tão dolorido, dá vontade de desistir. Confesso, eu tive muitas vezes vontade de desistir. Largar tudo, porque está difícil demais. Tu bate de um lado, tu bate do outro, tu corre para o outro e está difícil. Mas Deus falou comigo hoje: filho, suporta o processo. Porque a pior coisa é ter que voltar lá para o final da fila e começar de novo. Porque se tu desiste do processo agora, depois você vai se arrepender. Por que eu não perseverei? Por que eu não aguentei mais um pouco? Porque quando tu acorda, a fila andou. E aí tu tem que começar tudo de novo. Então suporta o processo para avançar para o próximo nível. Amém? Deus tem um nível maior e melhor para você. Mas o processo é dolorido. O processo é como a lagarta. Ela precisa passar pelo processo de transformação. Ela vai para um casulo. Ela fica ali no casulo e não vê nada, não enxerga nada, mas está em processo de transformação. Ela está presa, ela não consegue enxergar. Ela está dentro do casulo. O casulo é importante para ela, porque Deus quer tirar do nível de rastejar para voar alto. E às vezes Deus nos coloca num casulo e a gente não está enxergando nada. Não está vendo nada. Parece que nada está acontecendo, mas está acontecendo. Eu sinto isso nesses dias, que nós estamos na fase do casulo. Deus está transformando a gente. Deus está mexendo na gente. Dói, queridos. A gente acaba ouvindo coisas que mexem, que machucam, mas é necessário para a gente passar para o outro nível. E chega uma hora que o casulo, ela se debate lá dentro. Está desconfortável. Está desconfortável para você? Você se sente num casulo? Então te alegra, porque você vai passar para o próximo estágio. Parece que
aquela pressão, aquele peso. Meu Deus, se você se debate, sabe o que está acontecendo? Deus está gerando asas em você. Quando ela rompe aquele casulo, ela olha, uau, não sou mais uma lagarta. Que isso nas minhas costas? Eu posso voar. E ela começa a voar. Ela começa a ir em outros níveis de experiência que ela não teve. Amém? Antes ela só enxergava o chão aqui, ó. Mal conseguia olhar para cima. Mas ela precisou passar pelo estágio do casulo para ser transformada. Amém? Você está se sentindo assim? Te alegra. Aguenta o processo. Aguenta. Paulo disse aqui, na verdade, todos quantos desejam viver uma vida piedosa em Cristo padecerão perseguições. Verso 14. Quanto a ti, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que estás convicto, sabendo de quem o tens aprendido. Amém? Quanto a ti, porém, permanece naquilo que você aprendeu. O que você tem aprendido, permanece nisso. Fica nisso. Para de ouvir Janes e Jambres. Para de seguir aqueles que resistem à visão, que não querem andar na visão, que não querem estar aliançados. Cuidado, para! Permanece naquilo que aprendestes e de que estás convicto, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância conhece as sagradas letras, que podem te fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém? Sabe por que a gente está passando por essa luta toda? É porque Deus está nos preparando para toda boa obra. Amém? Tem obras boas que virão pela frente. E nós devemos estar preparados para elas. Amém? Tem obras boas vindo. Mas nós temos que estar preparados para quando essas obras chegarem. Porque Deus, Ele nos prepara. E nos aperfeiçoa para toda boa obra. Amém?